Aproveitamento do resíduo de açaí. Nutricionalmente, a polpa de açaí apresenta 40% de gordura, a qual é rica em ômega 9, além de fibras, carboidratos, proteínas e minerais. Além disso, ela é conhecida por ser uma boa fonte de vitamina E, minerais e antioxidantes, especialmente a antocianina. A antocianina é um antioxidante natural que se destaca pelos seus benefícios à saúde e também pela sua capacidade como corante natural. Dados recentes de volume de produção apontam que o mercado de polpa de açaí movimentou cerca de 6,2 bilhões apenas de forma direta, sendo 95% desse valor de responsabilidade dos estados do Amazonas e do Pará. O principal produto que movimenta o mercado de açaí é a polpa. Mesmo com esse mercado gigantesco, a polpa, da qual ainda se produz o óleo de açaí, representa apenas cerca de 30% do fruto. O caroço fibroso, que sobra do despolpamento, constituído de borra, fibras e o caroço em si, representa 70% da massa total do fruto. O aumento da produção de polpa de açaí tem como consequência a elevação do volume de resíduos não consumidos, sobretudo dos caroços fibrosos. Esse fato justifica a busca por alternativas de valorização desses resíduos, ou seja, que contribuam para o aproveitamento integral do fruto a fim de minimizar o descarte. O caroço é fonte de celulose, lignina e hemicelulose, que podem ser fermentadas produzindo etanol. Na maioria dos casos, porém, os resíduos do despolpamento do açaí são descartados a céu aberto, amontoados em frente aos estabelecimentos de extração e comércio da polpa ou nas ruas das cidades, nas redes de esgoto e nos rios da região, gerando um grande problema ambiental. Vale ressaltar que, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a destinação adequada dos caroços de açaí é de responsabilidade de quem os produz. Essa boa prática ainda contribui para a Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, se adequando aos princípios 2, 11 e 12. As possibilidades para o aproveitamento do caroço do açaí são bastante variadas e envolvem diferentes níveis de processamento. Uma das formas mais simples de reutilização é na confecção de peças de artesanato. Apesar de aumentar o valor agregado dos caroços, não contribui significativamente para resolver o problema ambiental, devido ao pequeno volume de material que é utilizado. Outra possibilidade é a moagem do caroço para produzir uma farinha, que pode substituir parcialmente a farinha de trigo em preparações culinárias, ou ser usada na confecção de bebidas fermentadas. A farinha pode também complementar misturas para alimentação animal, mas é pouco usada para essa finalidade, devido ao seu alto teor de fibras, baixo teor de proteínas e baixa digestibilidade. Do caroço também pode ser extraída uma fração oleosa para uso na indústria farmacêutica, na confecção de medicamentos, cremes e loções. Pode-se ainda usar o caroço seco para produzir um enchimento para concreto de tijolos, para uso na construção civil. A partir da queima dos caroços, também é possível produzir carvão ativado para a filtragem de água ou purificação de ar, ou produzir biocombustíveis e outras fontes de energia renovável. Outra alternativa é a transformação dos caroços em composto orgânico, que é utilizado como fertilizante natural. O processo de compostagem ajuda a enriquecer o solo com nutrientes essenciais, promovendo a agricultura sustentável. No entanto, no caso dos caroços de açaí, essa alternativa não é tão interessante, devido ao seu baixo teor de nitrogênio, o que o torna um fertilizante ruim. As vias com maior potencial para reaproveitamento dos caroços para produzir novos produtos de maior valor agregado são a alimentação humana, a construção civil e a queima para a produção de eletricidade, biocombustíveis e purificadores de água e de ar. Vamos explorar cada uma delas agora. Embora seu uso ainda esteja em desenvolvimento e não seja tão comum quanto outras aplicações, os caroços de açaí podem ser aproveitados na indústria alimentícia. Os caroços de açaí podem ser triturados e transformados em farinha, podendo ser utilizada como ingrediente em produtos de panificação, shakes, smoothies e suplementos alimentares. Além disso, os caroços de açaí
podem ser utilizados na produção de bebidas fermentadas, como vinhos e cervejas artesanais. O processo de fermentação pode aproveitar os açúcares presentes no caroço para criar novas variedades de bebidas. Para a obtenção da farinha do caroço do açaí, primeiramente os caroços devem ser higienizados com água potável, seguidos de secagem. A secagem pode ser realizada em estufas com circulação de ar entre 40 e 60 graus Celsius ou a céu aberto durante o tempo necessário para que a umidade final dos caroços esteja abaixo de 15%. Após a secagem, os caroços poderão ser moídos em moinho industrial, como por exemplo um moinho de facas. Na sequência, a farinha obtida pode ser peneirada para a padronização do tamanho das partículas e embalada para o armazenamento. É importante que as embalagens sejam de materiais como o nylon e o polietileno, para a proteção ao vapor da água e oxigênio atmosférico. Essa farinha é composta majoritariamente por carboidratos, em especial manose e glicose, além de fibras, proteínas, lipídios e minerais, principalmente cálcio e potássio. A substituição parcial da farinha de trigo pela farinha de caroço de açaí pode ser feita em receitas de pão, de bolo e de biscoitos. Além de poder ser incorporada em pratos salgados, como uma farofa. Outra possibilidade é a produção de café de açaí. Nesse processo, o caroço do açaí é deixado secando ao sol por 5 dias, para ficar limpo e perder as fibras, sendo peneirado periodicamente. O próximo passo é a torrefação. Essa etapa leva cerca de 1 hora. Depois de torrado, o caroço é moído e imediatamente armazenado para que não perca aromas. O açaí é amplamente conhecido pelos seus óleos. Além do óleo extraído da polpa, pode-se extrair óleo também do caroço. Diversos métodos extrativos já foram testados com sucesso para esse fim, tanto processos mais convencionais, como a extração mecânica e com solventes orgânicos, quanto técnicas mais sofisticadas, como a extração por fluido supercrítico e por processos enzimáticos. Seu alto teor de compostos antioxidantes fornece propriedades benéficas para diversas aplicações. Por exemplo, na hidratação de pele e cabelo, combatendo o envelhecimento, na ingestão direta, podendo atuar no melhoramento da saúde cardiovascular, além de contar com ácidos graxos essenciais compondo a parte majoritária do óleo. Ainda, pesquisas preliminares apontam que os antioxidantes presentes no óleo de caroço de açaí podem ter efeitos na prevenção e tratamento de alguns tipos de câncer e também podem ajudar a reduzir inflamações. Além de tudo isso, o caroço de açaí pode ser utilizado para a obtenção de energia renovável através de sua biomassa, reduzindo a pegada de carbono da produção. Lembrando que pegada de carbono é calculada através da quantidade total de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, CO2, que são emitidos direta ou indiretamente por uma pessoa, organização, evento ou produto ao longo de um determinado período. A biomassa de caroço de açaí é obtida através da simples lavagem seguida de secagem dos mesmos para garantir a eficiência da conversão energética. Uma das formas de conversão da biomassa em energia é a forma térmica, ou seja, através de diferentes tipos de queima. A queima direta, produzindo vapor, a pirólise, conduzida na ausência de oxigênio, produzindo carvão, e em unidades produtivas maiores, a gasificação, produzindo gás combustível. A biomassa também pode ser convertida em energia de forma não térmica, através de processos biológicos ou químicos, gerando biogás ou biodiesel. Ou seja, a biomassa proveniente de caroços de açaí pode ser convertida em energia
de diversas maneiras. O processo de pirólise, citado há pouco, leva à perda gradual de compostos voláteis da biomassa, o que resulta em uma estrutura porosa e, consequentemente, com grande área superficial, chamada de biocarvão. Esse chamado biocarvão pode ser misturado ao solo, melhorando a aeração e a capacidade de retenção de água, além de absorver e imobilizar contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes no solo. Esses efeitos são atribuídos principalmente à grande área superficial e alta relação oxigênio-carbono do biocarvão, possuindo ainda valor considerável no mercado internacional. Além disso, um processo chamado de ativação, que consiste em tratar os caroços com soda cáustica e secá-los antes da pirólise, produz um carvão diferente, chamado carvão ativado, muito útil em processos de tratamento de água. Esse carvão ativado produzido pode ser triturado e utilizado em filtros de água até mesmo em nível doméstico, elaborados com uma simples garrafa PET, areia e algodão. Esse filtro já foi testado e foi capaz de potabilizar a água. Na construção civil, os caroços secos e triturados podem servir como enchimento para tijolos, deixando-os mais leves e melhorando seu isolamento térmico. Com tudo isso, então, por onde começar? Para iniciar o aproveitamento dos resíduos de açaí, é essencial mapear e quantificar os resíduos gerados, o que já está sendo feito. Os próximos passos são realizar estudos de viabilidade e estabelecer parcerias com instituições de pesquisa, investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, aprimorando as possibilidades já existentes e mapeando novas, para então transformar esses resíduos em produtos de valor agregado e implementar em projetos piloto com monitoramento contínuo. Além disso, é crucial a capacitação e conscientização constantes sobre os benefícios ambientais e econômicos dessa prática, contribuindo assim para uma economia circular e sustentável.